Bom, a gente vai ver aqui a permutação circular. Fazendo aqui uma comparação com anagrama, que foi um assunto anterior, então a definição de anagrama, ela é um número de letras no caso, então seria n, que a gente chama de número de letras, fatorial, né? Isso daqui é a definição para eu encontrar o número de elementos aqui de um anagrama. Já na permutação circular, a definição fica sendo como n menos 1 fatorial. Ou seja, aqui nesse caso, ó, são 3 letras. Simplesmente, então, seria 3 fatorial. O que é isso? 3 vezes 2 vezes 1. Que aqui dá 6 letrinhas diferentes com a letra ROI. Agora, desse daqui, ó, se eu for fazer, então seria o n menos 1 são 3 letras, então é 3 menos 1, que então vai dar 2, no caso, fatorial. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1, simplesmente 2, né? Então, a diferença, a mesma letra. Por que isso? Aqui, se eu for fazer, colocando as minhas letras aqui, os meus anagramas de ROI, né? Então, fica o próprio ROE, deixa eu fazer aqui. Bom, então tá aqui, as minhas letras, ó, se eu for fazer o meu anagrama, o conjunto das letras, ó, são ROE, REO, e eu inverto tudo, vão ser quantos números? Ó? São 6 anagramas diferentes, né? Agora, no caso do circular, isso daqui seria as próprias letrinhas aqui, só que elas dispostas aqui de uma maneira circular. É como se fosse ao redor de uma mesa, né? Ó. Então, se eu fosse colocar, primeiramente, R, O, E. Depois, se eu começar com R aqui, o E e o O. São só essas duas. Por quê? Se eu começar com a letra E aqui, se eu fosse colocar a letra E, depois R, O, é a mesma. É só virei a mesa um pouquinho, ó. Se eu colocar E, ó, é como se eu virasse aqui, tá? Então, se eu for formar, fazendo a comparação com esse, ó, essa primeira, R, O, E, né, tá aqui. A mesma, se eu for ver, ó, E, R, O, E, R, O, tá aqui. O, E, R, O, E, R, tá aqui. Então, essa daqui, ó, tá formando essas três aqui. E da mesma forma, se eu pegar uma outra, essa daqui, REO, REO, tá aqui. EOR, EOR, tá aqui. E por fim, ORE, ORE, tá aqui. Então, elas estão aqui, tá? Então, por isso a diferença de anagrama para permutação circular, né? Deixa eu ver aqui. Então, só para eu dar um outro exemplo. Se eu for fazer um anagrama com as letras ROEU, né, ó. Quantas formas diferentes? Simplesmente, vou pegar isso daqui, ó. N fatorial. O que é N fatorial? Tem 1, 2, 3, 4 letras. Então, seria 4 fatorial. Só relembrando, né, ó. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, quantas possibilidades diferentes? Quantos anagramas eu conseguiria formar com essas letras R, O, R? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá 24 possibilidades. Agora, se fosse aqui, se eu fosse fazer com as mesmas letras, só que colocar de forma circular em volta de uma mesa, por exemplo, né? Então, aí eu seria o quê? Aí eu iria pegar isso aqui, ó. Então, seria n menos 1 fatorial. São 4, então seria 3, né? Ó, 4 menos 1, 3 fatorial. Que aí vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Então, são 6 possibilidades diferentes para eu colocar em volta de uma... se fosse colocar as letras em volta de uma mesa, colocar pessoas sentadas em uma mesa, ou colocar objetos em forma circular, qualquer coisa dessa forma. Então, se for ao redor aqui de maneira circular, eu simplesmente vou pegar isso daqui, vou pegar o número de letras que tem e subtrair por 1. Aqui, por exemplo, se eu pegasse circular, essa daqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 1, né? E aí eu faria, ok?